Então, deixa aqui, está gravando agora. Bom, só para agora que está gravando, pelo menos para que a gente está iniciando, então, o quarto encontro do GEADAPTA, né, o Grupo de Estudos de Adaptação, Ciência Cidadã e Metodologias Participativas. Hoje a gente está com 10 membros do grupo, pelo menos agora, por enquanto, e hoje a gente vai ter a apresentação da Lara da Silva, da Unisul, para contar um pouquinho do projeto que ela está trabalhando com comunidades tradicionais, ciência cidadã e cartografia social. Lara, a palavra é toda sua, fique à vontade, e aí depois a gente abre para uma discussão sobre o que você vai apresentar, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu vou compartilhar aqui, e aí vocês só me avisam se tá dando certo. Tá. Estão conseguindo ver a minha apresentação? Acho que agora eu... Tá carregando. Pronto. Só me avisem se estão vendo a apresentação. Estamos sim. Obrigada. E tá certinho? Porque para mim parece que tem uma... Tá cortado embaixo, né? Tem um número embaixo. Isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo só apresentar uma janela, que aí eu acho que vai certinho. É isso, acho que tem que apresentar só uma janela mesmo, janela inteira. Acho que agora foi, né? Perfeito, Lara. Manda ver, então. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Eu vou me apresentar rapidinho de novo, né? Eu me chamo Lara, sou mestranda do Programa de Ciências Ambientais da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. É um programa que é da mesma universidade onde eu me formei, eu sou licenciada em Ciências Biológicas, e eu já venho trabalhando com comunidades tradicionais, principalmente pescadores artesanais, desde a minha graduação. Então, eu continuo no trabalho com pescadores artesanais, mas agora focando um pouco mais na ciência cidadã e na cartografia social e no entendimento sobre territórios pesqueiros. O meu orientador é o professor Rodrigo Rodrigues de Freitas, e o meu título do meu mestrado é Territórios Pesqueiros, as contribuições da ciência cidadã e da cartografia social. Isso. Esse é um pequeno índice por onde a gente vai passar hoje na apresentação. Introdução, justificativas, os objetivos, os materiais e métodos, os resultados esperados e um pouco do cronograma, assim, eu vou passar bem rápido por ele. Então, a problemática da minha pesquisa inicialmente, né? A cartografia, ela é uma, digamos, uma metodologia usada já há muito tempo, desde a antiguidade, onde as pessoas já demonstravam em desenhos rupestres e em outras formas a sua organização quanto sociedade, as suas organizações quanto sobrevivência, quanto modos de vida. Contudo, a cartografia social em si, ela veio já a partir de 2004, após pretendendo uma mudança da cartografia, digamos, física, que é a cartografia que visa mapear mesmo aspectos geográficos e os caminhos. E a cartografia social, ela surge no projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, para realmente incluir as comunidades tradicionais e os povos presentes naquele território no processo cartográfico e no processo de mapeamento daquele território. Então, a cartografia social ela é um movimento, ela é uma metodologia que implica incluir essas comunidades, incluir essas sociedades que estão ali naquele território, principalmente para entender os seus movimentos políticos, sociais, culturais e econômicos, e fazer com que a cartografia ela passe para além de um aspecto simplesmente físico e geográfico, um aspecto, digamos, técnico, para um aspecto que inclua as disputas, os conflitos socioambientais, as disputas presentes naquele território e as N esferas que formam aquele território, cultura, economia. Então, a cartografia social, ela vem realmente nessa perspectiva de inclusão dessas comunidades, de inclusão dessas pessoas, para uma perspectiva de ampliação do estudo de mapeamento do território.
Então, quando você fala desse movimento de inclusão dessas comunidades, de inclusão dessas sociedades dentro de uma cartografia, dentro de um mapeamento, você está falando de uma inclusão mesmo e de uma ciência que quebra o paradigma de apenas estudar essas comunidades como sendo algo fora da ciência. Então, vocês começam a participar como realmente uma ciência cidadã, um projeto uma metodologia também, uma inclusão dessas comunidades para que elas façam parte e que elas sejam protagonistas em si das suas discussões políticas e socioambientais e façam parte do processo científico, né? Então, o grau de participação é a qualidade e a potência da participação do cientista cidadão, ou seja, dessas pessoas que estão fazendo parte da pesquisa, que fazem parte daquele território, ela está literalmente relacionada com o que a pesquisa busca de resultado, o que ela busca alcançar quanto movimento científico feito e quanto participação em si de comunidades e cientistas. Então, esse grau de participação, ele se divide em cinco diferentes graus, sendo o mais básico, um grau onde a pesquisa, digamos assim, a gente já saiba como ela funciona, ou seja, essas comunidades, elas têm simplesmente os seus dados coletados, então elas não fazem necessariamente parte. E o grau mais elevado dessa classificação de grau de participação é quando as comunidades, elas são totalmente independentes, e elas conseguem, então, já partir para continuar as suas pesquisas de forma independente. Partindo desse grau de participação, assim, divididos em 5, a pesquisa que eu proponho, junto com o meu orientador, é uma pesquisa num grau de co-criado. Por quê? Porque essa pesquisa, ela vem de uma classificação e de uma dependência da própria comunidade. Então, ela foi um pedido da comunidade, essa parte de cartografia, realmente para entender esse território. Então, esse território pesqueiro, que nada mais é do que o espaço geográfico onde essas comunidades de pescadores vivem e sobrevivem, desenvolvendo as suas atividades, desenvolvendo a sua cultura, desenvolvendo os seus modos de produção, esse território ele precisa ser mapeado, e essa é uma demanda que a comunidade tem como fragilidade, quanto entendimento em si como comunidade tradicional. Então, esse mapeamento participativo que a comunidade trouxe como demanda, ele é extremamente essencial para o envolvimento dessa comunidade quanto entendimento do seu território, quanto envolvimento com a ciência e quanto movimento social, porque a cartografia social, ela não é um movimento estático, ela não visa uma paralisação no tempo, onde você entende simplesmente aquele território naquele recorte geográfico, mas sim num movimento que ele tem constante transformação, os conflitos socioambientais, eles estão em constante transformação. Então, quando esse mapeamento participativo ele vem combinado com os usos de sistemas de localização geográfica, como o GPS e o SIG, ele tem muito mais possibilidade de ser expandido e de ser potencializado quanto à sua forma de participação e a sua forma de desenvolvimento. Aqui do lado eu trago as duas imagens, que foram projetos que já aconteceram perante aquela comunidade, fazendo com que aquela comunidade já tenha um contato, tanto comigo quanto com esse tipo de pesquisa. E por conta disso, por conta desses projetos, foi que a gente conseguiu ter esse contato para que a comunidade trouxesse essa demanda nesse tipo de projeto. Então, em cima é o meu TCC, que é a adaptação de base ecossistêmica para pesca na área de proteção ambiental da baleia franca, e o de baixo é o projeto através do Instituto ANI, patrocinado pela British Council, Ciência Cidadã, para comunidades tradicionais no litoral na adaptação de mudanças climáticas. É importante que esse projeto, ele parte da comunidade que vai ser estudada, que é a comunidade da Lagoa de Ibiraquera, em Imbituba, na região litorânea do sul de Santa Catarina, ele está dentro da área de proteção ambiental da baleia franca, que é uma área que é uma UC de proteção, que se encontra naquela parte litorânea, pegando alguns dos municípios. Esse projeto, ele visando essa identificação dessas partes do território pesqueiro, principalmente movimentos e questões que evidenciem esse território, que organizem ele como a própria comunidade se identifica, ele é de extrema importância para que ele seja incluído futuramente no plano de manejo e no plano diretor do município de Imbituba. Como uma UC, de acordo com o SINUC, né, que é o Sistemas de Unidades de Conservação,
ele precisa, e nesse em específico da APA da Baleia Franca, ele diz que os movimentos de participação e os movimentos de mapeamento participativo eles são de extrema importância. Por isso, esse projeto ele visa ser posteriormente incluído no plano de manejo, como numa possível revisão, e principalmente no plano diretor de Imbituba, por conta de fazer parte do município e isso ser um mapeamento que vai identificar ainda mais aquele território. Um pouco sobre as ODS, que são as que vão fazer parte desse projeto especificamente, principalmente a de igualdade de gênero, formando com que tenha assim, uma igualdade na oportunidade de participação de pescadoras que aquele território possui, então fazendo com que elas sejam essenciais e que façam parte de todos os níveis das tomadas de decisões. Comunidades e cidades sustentáveis, por conta de uma integração participativa dessas comunidades, então, para proteger esse território e essa parte cultural dessa comunidade. Vida na água e vida terrestre, os dois por conta de que é um território que movimenta tanto a terra quanto o mar, e envolve principalmente lagoas também, que é um território extremamente rico. Então, são dois ODS que fazem bastante parte, envolvendo a parte geográfica do território. E a participação de diferentes elos de envolvimento, como a própria universidade, as associações de pescadores presentes e a comunidade em si. A justificativa desse projeto, né? Então, os pescadores artesanais, eles são umas comunidades tradicionais, visas já na nossa Constituição, e essas comunidades tradicionais, pesqueiras principalmente, elas desempenham um papel essencial para manter os valores culturais e históricos e o manejo da biodiversidade de um determinado território. Os pescadores artesanais, por se caracterizarem como comunidades tradicionais, eles têm um envolvimento com o território de forma muito específica e muito única. Suas visões de mundo, suas visões de manejo e de biodiversidade do território são muito voltadas para como eles se integram de forma integral com o território. Então, seus conhecimentos, por serem passados de geração em geração, são conhecimentos muito ricos, historicamente falando, e socioambientalmente falando também, por conta de carregar em si manejos únicos que, inclusive, se diferenciam de comunidade para comunidade de pescadores. Isso é muito incrível de ver ao longo do processo. Então, essas comunidades, elas têm essa ligação integral com o território, fazendo com que elas tenham uma visão única e uma vivência exclusiva com aquilo que é o espaço de vida e trabalho que eles se estabelecem. Mas é importante lembrar que os pescadores artesanais, eles não desempenham apenas a pesca, eles desempenham diversas outras atividades complementares em suas rendas, como a agricultura familiar, o turismo, a agricultura. Então é importante saber também que eles se movimentam nesse território de forma integral. A cartografia social, ela é uma ferramenta vinculada ao planejamento e transformação social, que usa a investigação, ação e participação para o desenvolvimento comunitário. E essa cartografia, como eu já falei, ela tem um movimento muito de entender o território como um sistema integral das esferas que ali fazem parte, principalmente políticos, sociais, históricos e econômicos. E, por conta disso, ela mantém muito a formação de mapas situacionais, que são os mapas que realmente fazem com que as situações presentes naquele território sejam demonstradas de forma integral. Então, esse mapeamento ele acontece para entender essas ferramentas que ali estão, e por conta disso, esses mapas, eles contam com uma caracterização muito própria da comunidade. Os desenhos, as formas, as cores que essa comunidade traz para o mapa é extremamente essencial para que essa comunidade se identifique e que faça com que aquele mapa seja propriamente com as características que ela identifica no seu próprio território. Por isso que é tão importante esses mapas institucionais serem trazidos da comunidade, por conta que esses desenhos que são feitos ao longo do processo de cartografia participativa sejam identificados e sejam próprios de uma descrição e de uma auto-identificação dessas comunidades. Por isso, esse território pesqueiro, que é um território que essa comunidade faz parte, é extremamente importante ser demonstrado dessa forma. E a ciência cidadã, que é uma ciência que envolve a forma de contribuir com as partes interessadas, então, cientistas e comunidade presente naquele território, podendo se identificar os problemas e elaborar, então, estratégias para a gestão desse território. Então, a ciência cidadã, ela trabalha com essas diferentes visões por parte dessa comunidade que ali está, para que ela em si faça parte e identifique as suas próprias demandas. A ciência cidadã, ela, ao longo do processo, ela tem sido um pouco
não criticada, mas ela traz duas problemáticas para o seu desenvolvimento, que é a problemática da participação em si e da confiabilidade desses dados. Contudo, já foi se demonstrado que a confiabilidade desses dados é válida, feita em ciência cidadã, por conta de como tem uma grande possibilidade de divisões dessas comunidades, elas são muito mais confiáveis por trazer em si uma participação ativa do território, e pela questão de participação das pesquisas, por conta de que muitas pesquisas que são realizadas nos territórios, elas advêm de uma demanda dos pesquisadores, e não em si das pessoas que estão presentes naquele território. Contudo, a ciência cidadã, por essa mescla entre pesquisadores e cientistas, ela vem para passar por isso e fazer com que realmente aquelas pesquisas elas sejam realizadas em consonância com os desejos e as necessidades daquela comunidade. O objetivo geral da minha pesquisa é identificar, então, o território pesqueiro do bairro de Ibiraquera, que é o município de Imbituba, em Santa Catarina, por meio do método da cartografia social, visando representar espacialmente os elementos identitários e contribuir com as políticas públicas de planejamento e gestão dos recursos naturais. Os objetivos específicos, então, é levantar os elementos identitários e de importância cultural, econômica e social para aquela comunidade em específico, mapear as áreas de interesse diante dos aspectos relevantes para a manutenção, como principalmente os caminhos de pesca, os pontos de pesca, os trapiches e as áreas de conflito e de envolvimento dessa comunidade, estruturar os materiais cartográficos e visuais como os mapas institucionais de forma colaborativa, né, principalmente em conjunto com a comunidade, e coletar de forma participativa, então, dados georreferenciados que sejam de interesse da comunidade, para a formação e confecção de um mapa de histórias, e contribuir com as revisões do plano de manejo e do plano diretor de Imbituba após a confecção de todo esse material. A área de estudo. A área de estudo ela é o município de Ibiraquera, que é um município que fica entre o município de Imbituba, em sua maior parte, e um pequeno pedaço no município de Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, então é bem para o final do estado. A Lagoa de Ibiraquera ela é dividida em 4 interfaces, né? Ela se liga com a Lagoa de Cima, a Lagoa do Meio, a Lagoa de Baixo e a Lagoa do Saco. É uma lagoa que tem uma grande concentração de população, tanto pesqueira quanto turística ao longo dos anos, por ser uma área extremamente valorizada por seu valor turístico. E esse é um dos fatores de mudança, por exemplo, daquele território, que é a especulação imobiliária, que ao longo dos anos, a partir da década de 70, iniciou extremamente forte, por conta de uma movimentação tanto das pessoas que vinham, como das indústrias também que ali se instalaram. Por conta desse município, principalmente ele ser a capital da Baleia Franca, ele teve ao longo dos anos uma grande movimentação de pessoas que veio para uma forma turística, gastronômica e de movimentação que ali se instalaram, fazendo com que aquela região tivesse uma grande mudança ao longo dos anos. Principalmente para a conservação daquele território, fazendo com que as comunidades pesqueiras sofressem grandes conflitos socioambientais por essa grande mudança nesse território. Essa pesquisa ela vai acontecer principalmente com a Associação de Pescadores, que é a SPC, e o Centro Comunitário de Ibiraquera, que são associações que movimentam e fazem em conjunto com as comunidades que ali estão presentes e os agentes comunitários de pescadores, que foram, inclusive, os que demandaram por essa pesquisa e que são essenciais para a formação. Eles têm uma grande colaboração entre si, porque as grandes demandas de pescadores são advindas dessas associações, fazendo com que essa região também seja muito forte na sua própria voz quanto pescadores. Assim. Isso é muito bacana para a região. A coleta de dados. Nós dividimos a coleta de dados em basicamente 4 etapas, que são etapas com as suas próprias funcionalidades, digamos assim. Aqui são 2 imagens de reuniões que já aconteceram. A imagem de cima aconteceu no final do ano passado, e foi a reunião onde, pela primeira vez, os pescadores eles se indicaram que o mapeamento era uma coisa que eles tinham interesse. Então, se vocês puderem ver, tem pessoas tanto do centro... tanto do CCI quanto da SPC. E a imagem inferior foi mês retrasado, se eu não me engano, com as principais lideranças de pesca. Então, nós temos 2 homens e 2 mulheres, que são as lideranças que mais se empenharam, que mais indicaram como principais participantes da pesquisa e que vão ser os
nossos grandes líderes a partir, junto com a própria comunidade. Então, as 4 etapas. A primeira é a formação dos comunitários e turnês guiadas. O que seria essa primeira etapa? Realmente, como esses mapas institucionais eles são formados, e principalmente por conta dessa movimentação dos conflitos socioambientais, por equipamentos e ferramentas que possibilitem essa movimentação, vai ser usado o GPS e gravador de voz. Essa formação dos comunitários vai acontecer principalmente com esses 4, que eu já havia comentado ali da imagem. Eles terão essa formação com o uso do GPS e do gravador para que eles possam usufruir e se utilizarem disso nas suas próprias coletas de dados, já que eles serão os grandes precursores das movimentações que vão acontecer. Então, essa formação realmente é para que eles tenham e se apropriem desse uso desses equipamentos, para que eles façam, então, os caminhos de pesca. A ideia de mapear os caminhos de pesca foi também uma demanda da comunidade, e é extremamente importante para que essa parte histórica de como esses pescadores se movimentavam por aquele território seja mantida, e posteriormente ela possa ser usada como georreferenciamento para os mapas que serão gerados. A segunda etapa, são as entrevistas semi-estruturadas, que serão realizadas pelos próprios comunitários. Então, essas entrevistas, elas já possuem algumas questões norteadoras, mas elas ainda serão discutidas com a comunidade, e visa com que esses comunitários, esses líderes, eles façam com os anciões e com as pessoas que estão querendo fazer parte, que eles consigam algumas respostas para entender a identidade daquele território e que inicie, então, um mapeamento sobre as principais questões que fazem sentido para a comunidade. Essas entrevistas, elas, quando forem para a terceira etapa, que são as oficinas de cartografia social, elas serão usadas como motores principais para que as discussões de quais são os principais conflitos, os principais interesses e identidades das comunidades sejam discutidos de forma completa, né? Então, a terceira etapa são realmente as oficinas onde os caminhos de mescla já mapeados serão colocados, então, já nos mapas, para que essas comunidades já consigam ver muito mais, visualizar muito mais o seu território, e com isso elas possam identificar cada vez mais os principais conflitos, né? Então, as 2 primeiras etapas serão essenciais para a terceira etapa, que são as reuniões, para que sejam potencializadas as discussões. Já nas reuniões, então, serão gravados, fotografados, para que isso posteriormente venha fazer parte do mapa de histórias, que é, então, nossa 4ª etapa, que são as oficinas de sistematização dos dados nas plataformas abertas. Então, é realmente fazer com que essa comunidade, após todo esse mapeamento, essa discussão, ela consiga fazer de forma conjunta a análise desses dados e a sistematização deles para as plataformas e para o mapa de histórias. Então, além das fotos, dos dados GPS, dos vídeos e da voz gravada, serão, em média, 5 encontros, na verdade, no total 10, 5 encontros para a cartografia social e 5 encontros para sistematizações dos dados, com uma média de em torno de 2 horas. Isso é uma perspectiva para os encontros, né? Claro que isso pode acabar aumentando ou diminuindo, tanto no horário quanto na quantidade de encontros. Tem algumas linhas que serão seguidas, como, por exemplo, será focado com que os pescadores e pescadoras eles tenham um tempo médio de 5 anos de perspectiva de vida já naquela comunidade, e que eles pesquem tanto na lagoa quanto no mar, isso é independente, mas que eles fazem parte da comunidade pesqueira daquela região. Por ser uma região que eles pescam na lagoa e pescam no mar, isso é um pouco que esse movimento que eles próprios fazem. E será priorizado com que a participação seja de pelo menos 50% mulheres, para realmente fazer com que essas pescadoras se sintam parte dessa comunidade, se sintam ouvidas. E elas são uma grande maioria, principalmente ali. Essas são algumas das questões norteadoras. As da esquerda são as questões que serão realizadas pelos cientistas cidadãos com os anciões. Então, essas questões elas também vão ser discutidas nas primeiras oficinas para implementação do GPS e do gravador, mas são questões que visam entender os primeiros conflitos e os primeiros dados identitários da comunidade. Já a segunda são as questões que vão ser realizadas durante a cartografia social, e são questões para compreender se realmente os conflitos trazidos anteriormente nas entrevistas fazem sentido, e o que pode ser implementado para que as oficinas de cartografia sejam ampliadas
e as discussões sejam cada vez mais ricas. A análise dos dados ela vai acontecer de forma conjunta e constante, então essa comunidade ela vai ter constantemente essa participação e constantemente ela vai entender se os desenhos estão fazendo sentido, se as cores, se os caminhos estão corretos, se está acontecendo de forma coerente. Então, essa validação e essa análise acontece de forma conjunta. E para a estruturação dos dados, né, será feito de forma participativa, mas será utilizado, por exemplo, o QGIS, que é uma plataforma para mapeamento de criação de mapas de código aberto, para, né, posteriormente ser desenvolvido realmente um mapa institucional, e também a preparação do mapa de histórias no final, que ainda está sendo desenvolvido, na verdade ainda está sendo escolhido qual vai ser o aplicativo de código aberto a ser utilizado. Os resultados esperados de forma completa é realmente com que as vulnerabilidades e as potencialidades dessa comunidade sejam mapeados, então fazendo com que esses mapas eles tragam realmente as demandas e os conflitos e toda a parte identitária e histórica que essa comunidade possui, mas principalmente com que esses produtos de documentação histórica e de memória sejam preservados e sejam continuados para posteriormente serem implementados no plano de manejo e no plano diretor, que estão sobre o processo de revisão. O plano diretor, acredito que até o final do ano que vem, e o plano de manejo, posteriormente, possivelmente ano que vem, ele será iniciado o seu projeto de revisão. Esse aqui foi uma ação que a gente já realizou. Eu realizei com a Cidinha, que é uma das lideranças comunitárias do CCI. Ela tinha muito interesse em entender como era o GPS, então eu fiz apenas com ela uma saída de campo. Nós realizamos o Caminho do Rei, que é um caminho de pesca, um dos primeiros da região, que ele passa da lagoa da Praia do Luz até a Praia do Rosa. Então, mais ou menos aqui está um mapa da onde a gente caminhou. E essa imagem do lado é realmente a Praia do Rosa, lá no finalzinho, que é um caminho que os pescadores faziam para realmente chegarem aos seus pontos de pesca. Então, esse foi um caminho muito bacana que a gente fez. Ao longo do processo, a gente viu um antigo local de secagem de grãos de café, que é aquela parte que eu marquei. Então, ali era uma antiga localização dessa secagem. E também a gente encontrou as antigas estruturas de uma escola da região, uma das primeiras de Imbituba, que faziam parte, que estavam presentes nesse Caminho do Rei. Então, esse é uma pequena demonstração, eu acredito, porque a gente fez apenas esse caminho até agora, mas de um dos caminhos de pesca que pretendem ser mapeados para que realmente essa parte histórica ela não seja perdida. Lembrando que muitos caminhos de pesca já não são mais utilizados por conta de especulação imobiliária e a compra e venda desses terrenos e propriedades particulares, mas muitos ainda são utilizados e estão em processo de permanência por conta desses pescadores. Algumas das referências utilizadas, algumas também estavam durante os slides. E muito obrigada. Eu não sei se eu passei muito rápido, mas... Clara, puxa vida, muito obrigado. Eu tenho que contar uma coisa para vocês, gente. Eu participei da banca de qualificação da Lara, e é muito bom ver 2 meses depois, 3 meses depois, ela discutindo justamente sobre a história da cartografia social de outra maneira, quando ela estava na qualificação e apresentando esses resultados. Então é muito legal ver isso. E queria contar outra coisa também para vocês. A Renata aqui presente também, o trabalho dela tem muito a ver, muito a dialogar com o seu, Lara. E ela passa por um mesmo processo também de qualificação, em breve, né, no seu mestrado. E então é legal compartilhar essas experiências, e mesmo para aqueles que não estão trabalhando especificamente com todas essas abordagens, acho que dá luz para muita discussão interessante. Bom, queria começar contando isso para vocês. Parabéns, viu, Lara? Muito legal. E antes de abrir a palavra, eu queria fazer 2 comentários que eu anotei aqui que acho bacana a gente só passar de uma forma mais horizontal com o grupo. A Lara comentou cartografar, né? Mapear,
Isso faz parte desde o ser humano para se identificar e se localizar, né? Para aqueles que participaram de um curso que a gente fez aqui no Prodema, eu comentei bastante sobre isso, né? Sobre a gente começar lá a desenhar nas pedras, né? Fazer aqueles desenhos, por exemplo, na areia, para poder se localizar. Isso é fundamental, né? O que o projeto Nova Cartografia Social ele trouxe, e isso aí já é década de 80, 90, é, na verdade, um reconhecimento da necessidade do uso dos mapas para a gente discutir aquele poder dominante que a cartografia se deu depois que começou a ser utilizada como técnica de precisão, né? Então, na verdade, ela existe isso há muito tempo, mas a cartografia deu vários saltos muito importantes para a gente se localizar com precisão, e depois voltando a essa discussão sobre essa luta e direito de território que a Lara explica muito bem sobre os aspectos dos pescadores ali em Biraquera, né? Então, eu queria fazer esse comentário dessa trajetória, né? Então, na verdade, não começa em 2000, não, começa muito antes, tá? Esse processo todo. É que ele vem nesse aprendizado também e uso da técnica, né? E começa agora a fazer assim, ok, quem domina a ferramenta, né? Então, é quem detém o conhecimento, e esse conhecimento é melhor ou pior, não é essa discussão, né? Qual é o valor de cada conhecimento em suas diferentes esferas ou visões, né? É isso que a gente quer discutir. Esse é um ponto. E um ponto que eu acho que é importante que a Lara trouxe é sobre nível de participação do projeto que ela está trazendo. A gente, no primeiro encontro, nós discutimos isso também, ou segundo encontro, quando os meninos apresentaram a Helena um artigo, né? E ela fala justamente desses níveis de participação, que é muito importante a gente refletir sobre projetos em ciência cidadã, né? Afinal de contas, minha contribuição vai ser contributiva, vai ser colaborativa ou vai ser cocriação? E nesse ponto de vista, Lara, eu queria só lembrar, eu vou compartilhar bem rapidinho aqui a minha tela. Está compartilhado? Estou travado. Tá abrindo. Está abrindo. Abriu, né? Agora A foi. viagem, vocês estão vendo a ata, que eu vou pedir logo em breve aqui da próxima, vocês me ajudem nisso. Queria mostrar isso aqui, ó. Alguns de vocês conhecem já esse tipo de discussão para refletir o que a Lara disse do trabalho dela. Normalmente, nos projetos e iniciativas de ciência cidadã, a gente tem aquela coleta de dados, que é pegar a aplicação ou pegar um GPS e você coleta o dado, é você participar desse processo todo, e estou entendendo que Lara está propondo isso, e criar questões conjuntas. Não tá, o meu está parecendo igual o Tavo da Lara. Tá, mas basicamente ela falou 5 níveis, mas eles podem também ser aglutinados numa ideia de que tem um momento que você pode simplesmente usar as pessoas como sensores, que é ali onde nasce o conceito da ciência cidadã, pensar numa colaboração na coleta e interpretação de dados e na cocriação. Aí eu mostro para vocês, gente, esse trabalho de 2021, que a gente fez uma revisão sistemática de processos participativos, por exemplo, para levantamento de múltiplos sistemas de conhecimento. Basicamente, eu queria destacar isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa figura? Desse trabalho, a gente tinha levantado 87 estudos que estão na América Latina e Caribe, né? Quero destacar isso aqui para vocês, e Lara, né? Os estudos, 58%, 86%, quase todos, eles diziam ser colaborativos, só que colaborativos com a orientação dos pesquisadores, os acadêmicos, tá? E 19% que eram de simplesmente informativo ou consultivo, né? Por que eu estou levantando essa bola aqui para vocês? E quero discutir isso
como é que eu paro de compartilhar a tela? Ali no compartilhar, só clicar no xizinho. Cadê o compartilhar? Isso aí. Compartilhar, xizinho. Por que eu estou levantando essa bola, Lara? Apesar da demanda ser dos pescadores, né, a pergunta que está sendo criada do projeto, ela é sua ou é uma construção com eles? É essa questão que nós temos que nos colocar quando a gente diz que nós estamos fazendo um trabalho de cocriação ou se nós, de alguma maneira, estamos fazendo de forma colaborativa, mas com uma orientação. Porque fazer esse diálogo de saberes significa também a gente fazer as desamarras do que a gente aprendeu como conduzir as pesquisas e os trabalhos. Isso é um grande desafio para todos nós. Então, essa questão de fato, você está fazendo cocriação ou ainda é preciso refletir mais sobre as perguntas que vocês vão cocriar juntos? E talvez seja nesses exercícios que você faz de caminhar junto com as pessoas que ali surjam questões, quando vocês tomam um café, quando vocês conversam mais, dessas perguntas que são mais aderentes às demandas deles, tá? Essa é uma questão que a gente se faz autocrítica também nesses projetos e que eu queria compartilhar com vocês, tá? Basicamente é isso, porque aí quando eu vejo seu método 1, 2, 3, entrevistas semi-estruturadas, etc., perguntar a construção do questionário e das perguntas, ela está sendo feita com eles, né? Sempre isso vai ser questionado quando a gente está dizendo que tem um nível de participação. Tá bom? Eu não vou tomar conta da discussão, porque eu acho que muitos de vocês querem conversar com Lara também, mas eu queria refletir em relação a esses pontos. Tá bom? Alguém tem alguma consideração, uma dúvida? Queria parabenizar, enfim, fique à vontade. Bom, parabéns, Lara, pela proposta. Bem legal ver esse um dos produtos, né, do projeto que vem também, que a gente fez. Esse é bem legal, conhecer essas outras propostas. Pegando o gancho do Alan, tu poderia recomendar para a gente um estudo que de fato fez cocriação e não apenas colaboração? Porque eu fico muito na dúvida. Por exemplo, a gente tem uma lista de perguntas de formulário, né? A gente apresenta para a comunidade, por exemplo, e ela meio que valida ou troca as perguntas que podem direcionar o estudo. Isso seria colaboração ou cocriação? Sabe, esse limite, esse limiar é ainda muito incerto, né? Não dá para saber até onde é colaborativo, até onde é co-criativo. Então, já está desativado. Deixa eu só comentar bem rapidamente, eu vi que Ieda e Marcondes também levantaram a mão, só para não perder o fio dessa discussão. Daquele estudo que eu mostrei para vocês, que é um pedaço, a gente está olhando só para um recorte de América Latina e Caribe, tem outros projetos que são efetivamente co-criativos, que perguntam e constroem essas perguntas juntos, eram aproximadamente 5 trabalhos. E eu me lembro que eram 2 na Guatemala, 1 na Nicarágua, 1 no Peru e um outro que ficava também ali entre Caribe e América Central. Qual a característica comum desses projetos? Eram projetos de longa duração, não eram projetos que iniciam da noite para o dia. Eles já constroem uma relação com aquela comunidade, existe uma relação de confiança. Eu ontem, por um acaso, estava sentado conversando com Ieda aqui, num café com um professor, e a gente estava justamente discutindo isso. Esse professor que a gente conversava, o Mourão, ele estabelece uma relação com a comunidade do lugar e estabelece esses vínculos que permite a gente não só falar de pesquisa, né? A gente falar do cotidiano. E é no cotidiano que nascem essas perguntas. E é isso que você vai ver que há poucos, de fato, trabalhos que permitem esse diálogo dentro desses projetos. E eu tenho que lembrar uma coisa muito importante para vocês. Lara está no mestrado, Renata está no mestrado, e vocês que ainda estão no doutorado, 2, 4 anos, é muito pouco tempo para que isso seja construído. É só para que vocês tenham ideia, assim, tudo bem, o que eu vou tentar responder atende essa e essa pergunta, mas não vou responder tudo.
Então, para você também não carregarem um fardo também nas costas, né, dessa discussão. Eu passo a bola, Ieda. Bom, boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar a Lara, muito bacana o teu trabalho. Não conhecia cartografia social. Ontem o Alan comentou um pouquinho, mas agora, vendo a tua apresentação, achei muito bacana mesmo. Parabéns. Antes de te perguntar algumas coisas que eu fiquei com dúvida, eu queria pedir para o Alan, se possível, compartilhar com a gente o teu trabalho e esse outro que você mencionou sobre os graus de participação, que eu não conhecia também, essas definições. Bem interessante. E pegando o gancho também do que foi falado, sobre o nível de envolvimento com a comunidade, você comentou que você já trabalha com os pescadores desde a tua graduação, né? Já tem um tempinho. É com esse mesmo grupo que você trabalha agora no mestrado também? Ou é outra comunidade? Não, a minha graduação ela foi com mais comunidades, mas essa estava incluída. Então, e o meu professor, o Rodrigo, ele já trabalha com eles também já faz muitos anos, por conta de fazer um trabalho de mapeamento das espécies pescadas com eles, né? Então, já trabalhei com eles. Certo. Aí a dúvida, então, é em relação às perguntas do questionário. Quando você definiu essas perguntas, já foi com base, então, no conhecimento da área, né, da própria realidade dos pescadores, ou é algo mais genérico? Queria saber como que você construiu. Não. Foram perguntas já com uma ideia do território, por conta que daí eu já trabalho com ele, né, há algum tempo, aí eu já tenho um pouco sabendo assim como ele é. E na última reunião que a gente teve, há uns 2 meses atrás, principalmente essa questão das trilhas de pesca, dos pontos de pesca e das áreas onde tem mais conflito de especulação imobiliária, foram perguntas que vieram dessas 4 lideranças com quem a gente conversou. Eles, principalmente, que vieram falando, não, a gente quer saber qual que é o caminho de pesca mais antigo, a gente quer saber onde que é o ponto de pesca de determinada espécie para determinado pescador. Então, assim, foram questões, algumas questões foram pensadas no que seria talvez interessante, e aí por isso que eu coloco que tem que ser validadas, no caso, tem que ser discutidas com a comunidade, que a gente veio discutindo antes, mas algumas realmente foram deles, assim, principalmente os caminhos e os locais de pesca. Bacana, parabéns. Boa sorte na conclusão do trabalho. Obrigada. Marcondes? Oi, deixa eu até baixar. Boa tarde, pessoal. Hoje eu consegui entrar aqui rapidinho, não vou poder ficar, porque a gente está fechando uma nota técnica também contra projetos de lei na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, alterando funções lá de, enfim, ameaça ao Pantanal. Mas o que eu queria, eu tirei esse tempinho para assistir, porque, assim, além de ser muito bom, né, ver de novo apresentações, estão afastado já de disciplinas há um tempo, só para tentar terminar esse doutorado, mas o que me chamou a atenção, para além da proposta, né, de todo esse arcabouço que você amarra direitinho, o Alan já comentou, mas eu me identifiquei um pouco no início, porque quando eu procurei o Alan lá no início do doutorado, a gente tinha um pouco dessa proposta também, de fazer esses reconhecimentos de elementos identitários, né, de trazer talvez eu usar um pouco da cartografia social no meu trabalho, que a pandemia, né, me atrapalhou bastante, eu não consegui desenvolver, então eu tive que mudar, então eu viajei um pouco ali entre, né, mudei entre colaborativo até de cocriação, depois voltei atrás e agora eu estou definindo ainda essa parte de campo, porque só umas outras análises que foram feitas, mas o que eu queria chamar a atenção é do momento que a gente está hoje, de como que você, né, você que já conhece o território, como que você vê sobre situações de riscos e segurança para a gente, enquanto pesquisador, mas também para os comunitários envolvidos. Digo isso fazendo essa reflexão do que aconteceu agora com o Bruno e Dom, né? O Bruno estava desenvolvendo um projeto justamente para a autonomia deles a partir de ferramentas, né, geoespaciais, uso de imagens de satélite e drone, e a gente no ICV está com um projeto submetido para financiamento também nessa pegada para povos tradicionais em Mato Grosso. Então a gente vai ter que repensar nossa estrutura e nosso protocolo de segurança sobre isso. Então eu queria entender um pouco como que vocês, na parte acadêmica, tá pensando sobre isso, se conflitos que existem são conflitos que merecem esse tipo de atenção e se você está pensando em incluir, se isso teria algum impacto na metodologia que vocês estão desenhando.
Marcondes, adorei essa pergunta, de verdade, muito obrigada. Realmente, principalmente esse caminho que a gente fez, o caminho do rei, que eu tive um contato bem específico com a Cidinha, assim, a gente pôde conversar e estávamos só nós duas, ela me relatou muitos conflitos, principalmente com a questão de propriedade privada, porque é uma região muito turística, então, particularmente, vem muitas pessoas comprar aqueles territórios, que são pessoas que já têm um poderio elevado, digamos assim, são pessoas realmente que possuem uma certa conotação social, digamos, mais elevada, assim. Então, assim, muitos dos caminhos de pesca, eles possuem, sim, conflitos com propriedades privadas, de fechamento de caminho, de troca de espaço, de questão de proibição de passagem desses pescadores por esses territórios. Inclusive, o Caminho do Rei foi um deles, assim. A gente fez território e a gente passou por uma propriedade privada que foi muito disputada pelos pescadores para ter aquele espaço, assim. Então, sim, a gente pretende incluir isso, principalmente para trazer realmente essa discussão da importância de ter aquele território, que advém muito antes da propriedade privada, né, dessa compra e venda desse território. Então, o cuidado que a gente está tendo realmente é sempre ir em mais de um, né, sempre ir em conjunto, por mais que esses pescadores já passem por aquele território há muito mais tempo que eu, particularmente, sem dúvida nenhuma. Mas é realmente por isso que, por exemplo, as entrevistas, elas vêm num processo anterior, porque esses caminhos, eles vão ser ditos principalmente pelos anciões, pelas pessoas que inicialmente os utilizavam, para que a gente realmente entenda, não, opa, esse foi fechado porque esse território foi comprado e a pessoa que comprou simplesmente não quer mais que esse caminho exista. Poxa, então a gente precisa falar dele, a gente precisa dizer onde ele está, e que ele existiu e que ele foi fechado por essa especulação imobiliária desse território. Então, esse é o principal conflito, assim, que eu percebi que existe e que a gente vai mostrar, assim, porque a gente imagina que é de extrema importância falar que, né, que eles estão sendo excluídos, dessa parte histórica, principalmente, né? A Ieda está com a mão levantada? Ieda, você quer perguntar alguma coisa ou só esqueceu Eu esqueci ela? de abaixar, desculpa. Tá. Um comentário rápido, Marcondes. Acho que muito legal essa bola que você levantou e citando, inclusive, o caso que aconteceu agora lá, né? Porque eu não vi ainda trabalhos fazendo um levantamento sistemático sobre essa questão de risco, não só para quem pesquisa, mas para quem é pesquisado de forma conjunta na discussão sobre esses territórios. O que a Lara está dizendo lá em Ibiraquera acontece muito em Paraty e Ubatuba, aonde você, inclusive, conhece bem essa região, e certamente acontece aqui na Paraíba também, em qualquer outro lugar. Por exemplo, lugares onde os pescadores ou quilombolas ou indígenas estão mapeando suas áreas antigas, que foram perdidas por seu direito, dessas ocupações de apropriação do território, e que hoje, né, eles são subjugados por não utilizarem mais aquela área, e colocar esse mapa na frente significa assumir um risco efetivamente, Lara, e todos, né, um risco que realmente não só de estar juntos, mas um risco político de discussão também por trás disso. Então, é interessante você levantar a bola e é interessante também pensar como grupo de pesquisa começar a sistematizar esse tipo de coisa. O caso que aconteceu, por exemplo, em Paraty, no ano passado, foi o seguinte: o pescador saiu para pescar, que está defendendo o seu território pelo Fórum de Comunidades Tradicionais, teve a casa dele queimada. Isso é casa, né? Sem dizer os ataques de violência, de fato. Esse é um ponto. E esse é uma outra coisa que eu queria levantar a bola para um outro artigo recente. Já não é mais tão recente, gente. E aí, se alguém quiser perguntar outra coisa, eu vou compartilhar a tela de novo. Agora eu já sei como é que eu paro de compartilhar tela. Tá compartilhando? Sim? Então, Sim. Assim, vocês vão conhecer. Quero apresentar para vocês Maria Tengo. Essa pesquisadora, ela é muito interessante. Ela trabalha no IPBS, né, que é o painel intergovernamental de serviços ecossistêmicos, e ela tem trabalhado muito na perspectiva de trabalhos de integração dos conhecimentos. Ela que usa um termo de múltiplos sistemas de conhecimento, ou múltiplas evidências de conhecimento, múltiplos conhecimentos baseados em evidência, né, que inclusive Rafael e Lucas estão utilizando no trabalho deles de TCC.
Isso é importante lembrar. Mas esse trabalho é interessante porque a Maria Tengo, junto com os colegas, ela está trazendo a discussão da ciência cidadã e criar essas sinergias para o conhecimento indígena ou conhecimento tradicional e local. E queria mostrar que essa figura aqui, ó, dela é bastante conhecida, porque ela explicita muito como é que você constrói, né, o conhecimento local baseado na comunidade, de praticantes do conhecimento indígena, conhecimento acadêmico, etc., para juntar num campo de conhecimento que você vai integrar esse tipo de conhecimento. E precisa de mobilização, precisa de múltiplas contribuições, convergências e divergências, porque vocês sabem que os conhecimentos eles podem justamente ser contrários, né? Então, precisa fazer um exercício de síntese desses conhecimentos para produzir esse múltiplo conhecimento. Mas essa figura eu mostro só para que vocês olhem, e ela produz um quadro, pegando o gancho sobre os riscos, sobre vários trabalhos que discutem essas questões de motivação, de práticas que apoiam a pesquisa integrativa, e os riscos, e aí não são os riscos de segurança aqui, efetivamente, mas os riscos de você não atingir suas metas, por exemplo, de trabalho que você propõe junto com os comunitários ou a comunidade local, né? São os riscos também de você universalizar um tipo de conhecimento quando, na verdade, você tem que equilibrar e buscar aquela síntese dos conhecimentos, né? Garantir que mesmo na diversidade e no confronto, existe essa produção de conhecimento. Então, é mais uma sugestão, mais uma vez, de leitura, eu vou compartilhar sim. A gente vai criar a gente já criou no Zotero um grupo de estudos, e eu vou compartilhar, eu vou pedir para o Rafael e o Lucas compartilhar com vocês, para cada um que encontrar suas bibliografias e subindo lá. E depois eu quero propor uma coisa para uma escrita conjunta também, mas vamos um passo de cada vez. Alguém quer fazer alguma observação, um comentário adicional? Alan, só queria aproveitar a oportunidade. Você citou aí a Maria Tengo, né? E eu tô num projeto com a Bárbara Muraca, não sei se você já ouviu falar, lá de Oregon, e a gente vai ter um encontro, um workshop mês que vem, em Leipzig, na Alemanha, né? E aí tô indo para lá. E a Maria Tengo, ela participou do virtual, não sei se ela vai conseguir estar no presencial. E vai ser sobre valores relacionais, né, ligados aos conhecimentos tradicionais e locais para a governança ambiental. Então, a proposta que eu posso fazer também para o grupo é que quando eu voltar de lá, eu posso fazer uma apresentação do que foi discutido com esses autores, porque tem, né, a Berta, Martin Lopes, tem uma série desses grandes pesquisadores e pesquisadoras no tema. Eu caí meio de navio, assim, né, de barco furado perto deles, não sei, foi por causa de um artigo da dissertação que citei, e eles entraram em contato, perguntaram se eu queria fazer parte do grupo e eu aceitei, né, mesmo no desafio da língua. Mas, enfim, como eles vão. O projeto é financiado pelo IDIV, né? Aquele órgão alemão, então, ou IDIV, né? Enfim. Então vai dar para ir para lá. Vai ser uma semana, no final de julho até início de agosto. E aí dá para eu fazer essa apresentação para vocês. Você está convocado para agosto, já colocar seu nome na planilha e trazer essa experiência em discussão com o grupo. Beleza. Acho que tem Sim. tudo a ver e é a oportunidade da gente compartilhar. É muito legal, o grupo é fantástico. É justamente essas bases de referência que a gente está compartilhando com vocês. Sim, Por favor, pode assumam esse deixar. compromisso. Pode deixar. Você tocou aí no assunto, eu lembrei. Já era para eu ter falado antes, mas eu tinha esquecido. Ótimo, excelente. Pessoal, comentários? Tá. Lara, quero te agradecer uma vez mais pelo seu tempo, sempre, e pelo tempo de vocês também de estarem aqui escutando e compartilhando essas experiências. Queria, assim, sair com 2 encaminhamentos da reunião. Um primeiro,
é que a gente vai compartilhar o vídeo, né? E a gente está criando uma aba dentro do projeto Coadata, que é o grupo de estudos, onde a gente vai subir as memórias e os vídeos no canal do YouTube que a gente está se reunindo, tá? Essa é uma coisa. A segunda coisa é que em julho, ou seja, daqui uma semana, mais ou menos, eu vou compartilhar uma proposta com vocês sobre um artigo que eu queria escrever com vocês, com um grupo de estudo, tá? Eu comentei com alguns de vocês, mas estou comentando agora nessa reunião, e é um artigo justamente para a gente fazer uma revisão sistemática no Brasil, só no Brasil, mas a gente poderia dividir de grupos, como o grupo é grande, para cada um dentro das regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, fazer uma revisão sistemática sobre projetos de ciência cidadã e a temática de mudanças climáticas e mudanças ambientais. Isso pode servir de ajuda para cada um de vocês que estão também distribuídos nos estados, né, nas regiões e biomas, e também seria um produto nosso como grupo de estudos aqui, que pode ser muito importante, porque não existe nenhuma revisão sistemática do Brasil sobre essa linha temática. Isso pode apoiar projeto da Renata, pode apoiar projeto da IEDA, da Indira, enfim, de todos nós, né? É que semana que vem, é o terceiro informe que eu faço, do dia 1, no dia 4 ao dia 7, vai ser o encontro da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Então, vou participar de uma mesa, então vai ter muitas coisas legais lá. E a mesa é justamente Ciência Cidadã e Mudanças Climáticas. Para quem puder participar, estão convidados. Quem está na mediação é Raquel Trajber, do CEMADEM, alguns de vocês conhecem já, e o João Albuquerque, ele trabalha com uns projetos muito legais de ciência cidadã, e a Rejane Lucena, que é da Defesa Civil aqui de Pernambuco. Então, vai ser um grupo bastante diverso para discutir essa temática. E aí eu vou compartilhar para que vocês participem, se puderem, tá? Acho que é isso, tá? Os informes estão dados e, bom, a gente segue aqui com a programação, tá bom? Eu ainda tenho que postular justamente esse projeto no Fluex, que isso aqui vai ser como um projeto de extensão, tá? Gente, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez pela participação e desejo um bom final de semana para todo mundo. Gente, só queria agradecer pelo tempo, por escutar o meu projeto e pelas contribuições tão bacanas de todos vocês, inclusive daqueles que não falaram, enfim, mas que puderam estar presentes, ouviram, estiveram aqui. Muito obrigada, é muito importante para uma mestranda que ainda nem aplicou, mas que está no processo. Vamos lá. Maravilha. É isso, gente. Obrigado, Lara. Muita sorte. Ótimo.